Xia Tian ganha uma habilidade esquisita depois de sofrer um acidente. Agora ele é capaz de ver o que as mulheres estão usando por baixo da roupa. Além disso, descobre um medalhão super poderoso deixado pela sua mãe. A história começa em um hospital. O cara cheio de atadura é nosso personagem principal chamado Xia Tian. Ele começa a acordar e pergunta o que aconteceu. A enfermeira imediatamente correu e perguntou se ele estava acordado. O prota teve uma visão diferente ao olhar para a garota e logo pediu para ela parar. Por algum motivo ele podia ver o que ela estava usando debaixo da roupa. A menina chama o Dr. Li e grita que o paciente que está na unidade de terapia intensiva acordou. Tian começou a pensar que era um sonho, mas logo começou a sentir dor e percebeu que não é um sonho. Nesse momento o cara ainda tenta descobrir o que aconteceu e por que ele foi para um hospital. De repente aparece o médico que pergunta quem permitiu que ele se sentasse. Depois acrescenta que os curativos ainda não foram retirados e ele não pode se mover. Em seguida pergunta à enfermeira se ela entrou em contato com a família dele, mas ela responde que seu celular está quebrado e ninguém no bairro o conhece. Nesse momento o protagonista olhou para o celular e lembrou que estava indo prestar vestibular, mas sua namorada resolveu terminar naquela manhã. No caminho de volta para casa ele viu uma garotinha correndo no meio da estrada. Ela estava brincando com um balão quando alguém gritou que era perigoso e não valia a pena ir lá, mas a menina apenas correu e gritou sobre seu balão. De repente um carro veio em sua direção e foi nesse momento que Tia entrou na frente e empurrou a garota. Depois disso, ele sentiu o impacto do acidente e quando acordou já estava no hospital. Logo o doutor lhe pede à enfermeira que cuide de sua ferida enquanto ele vai ligar para o reitor da cidade. A menina concorda e pede para o prota se deitar na cama explicando que os pontos foram aplicados há pouco tempo, então ele não deve se mover muito. A enfermeira acrescenta que se a ferida abrir terá que ser costurada novamente. Ele só responde que está bem e agradece mais uma vez. Nesse momento o protagonista vê novamente o que a garota está usando por baixo da roupa e tem certeza que ganhou um superpoder depois do acidente. Logo em seguida a perspectiva muda e ele se lembra que não prestou o vestibular, então diz que precisa passar no vestibular e não pode ficar aqui por muito tempo. Ele não sabe há quanto tempo está deitado aqui e sua família provavelmente está muito preocupada. O rapaz grita para a enfermeira que quer ter alta do hospital já que ele não tem nem dinheiro para pagar o tratamento. Menina responde que a internação já foi paga e ele só precisa ser curado. Suas lesões ainda estão frescas e ele precisa de vários meses para se recuperar. O protagonista lembrou que falta meio mês para o vestibular e ele não pode ficar aqui. A enfermeira diz novamente que ele não está curado e não pode sair do hospital agora, mas o cara começou a dizer o que ela estava usando por baixo da roupa e a garota pergunta o que ele acabou de ver. No entanto, Tian ficou em silêncio com o líquido vermelho escorrendo do seu nariz. Depois de alguns segundos a enfermeira grita e o chama de malandro. O médico aparece novamente e o protagonista diz em voz alta que está saindo do hospital e depois pergunta quanto tempo mais querem mantê-lo aqui. O médico explica que até ele se recuperar, no caso de qualquer outra doença. Tem medo de que no futuro fique com as raízes da doença. O personagem principal responde que conhece bem seu corpo. Embora a lesão não tenha cicatrizado, ele voltará mais tarde para ser tratado. O Dr. Li pede que espere enquanto ele vai ligar para o reitor. De repente o som dos saltos é ouvido e o médico pergunta se a senhorita Tsang. O primeiro nome dessa mulher é Zen e ela é uma magnata feminina, gerente do grupo de Tsang. O médico informa que ela chegou no horário porque esse aluno está recebendo alta hospitalar. Ela agradece ao Dr. Li e pergunta por que ele recebeu alta do hospital. O homem responde que aconselhou o protagonista a não fazer isso, mas ele não ouviu. Tian apenas murmura que precisa passar no vestibular, pergunta se são os vestibulares para a faculdade e em seguida diz que ele não precisa fazer, já que ele salvou a filha ela vai organizar a melhor faculdade como sinal de gratidão, mas Tian recusa dizendo que não salvou a menina para receber algo em troca. Ele não precisa disso. A mulher diz que ele é um herói e depois grita que dará 1 milhão se ele ficar aqui para se recuperar. Zen pensa consigo mesma que não há pessoas neste mundo que não gosta de dinheiro, então isso deverá ser suficiente. De novo, o protagonista responde calmamente que não quer. A enfermeira e o Dr. Li apenas exclamaram surpresos. Zen agora grita que são 2 milhões, mas ele ainda responde que não. Enquanto o doutor grita para ele não brincar assim e a enfermeira pede para ele dizer sim. Zen estende suas palavras e pergunta se esse dinheiro não é suficiente para ele. Em seguida ela abruptamente estende a mão e grita que dará 5 milhões, fazendo Tian ficar com a cara chocada. A enfermeira já desmaia murmurando
Palavra 5 milhões. Enquanto o médico pergunta se ela está bem e depois pede para alguém ligar para o médico, Zenri acrescenta que neste mundo o dinheiro pode consertar qualquer coisa. Em seguida ela informa que vai fazer uma transferência para Tian e também vai comprar o melhor apartamento da cidade. O prota se vira e chama a enfermeira perguntando se pode pedir 100 conto emprestado. Ela entrega o dinheiro e ele agradece. Em seguida ele pega seu casaco e grita que seu nome é Xia Tian. Luta pela justiça para ajudar quem precisa, então ele descarta qualquer recompensa, por isso diz adeus a todos. O Dr. Li fica apenas em silêncio enquanto a enfermeira diz que ele é uma pessoa estranha, Zen só o chama de tolo. Nosso protagonista Tian tem 19 anos, ele não sabe quem é sua mãe e quando tinha 14 anos perdeu o pai. Desde então ele mora na casa dos primos. Quando a prima foi para a faculdade ela comprou uma casa ao lado da escola. Nesse momento Tia está parado no porta, ele se pergunta se a prima não está em casa e depois coloca a senha da porta. O protagonista lembra que a prima estava preocupada com a segurança dele e permitiu que ele morasse com ela. Sua prima é rica mas Tia nunca pediu dinheiro a ela. Ele tem o dinheiro do seu pai na conta e também trabalha de meio período para ganhar dinheiro para despesas comuns. Tian ganha um pouco mais de 2.000 por mês. Nesse momento ele abre uma caixa à sua frente, há um medalhão e uma carta escrita por seu pai. Na carta seu pai escreve que Tian deve usar o medalhão se já teve algum problema que ele não consegue resolver ou está gravemente ferido. O pai acrescenta que foi deixado para ele por sua mãe. Tian pensa e diz que um acidente é considerado uma lesão grave, então coloca o medalhão que imediatamente começa a brilhar intensamente em seu corpo. De repente sua ferida curou. O protagonista diz que esse medalhão é realmente incrível. Em seguida ele decide que é hora de tomar banho, então corre para lá cantando. De repente um par de pernas de alguém aparece fora da banheira. A garota se chama Bing Xin e ela exclama com alegria que o chuveiro é tão refrescante. Nesse momento ela abre os olhos de surpresa quando encontra o olhar de outra pessoa. O protagonista e Bing ficam um de frente para o outro em silêncio constrangedor. Sem saber o que dizer, ele fica vermelho e pergunta o que uma garota maravilhosa está fazendo em sua casa. Bing tenta se cobrir e depois grita. Nesse momento a prima do protagonista finalmente entra em cena. King pergunta por que Bing está gritando e dá de cara com Tia no chão. Ela pergunta surpresa quando ele voltou e acrescenta que não conseguiu encontrá-lo o dia todo. Enquanto isso a menina continua gritando e batendo no rosto dele com o pé. King pede calma e acrescenta que o rapaz é seu primo. Tian faz uma piada sobre os melões de Bing. As garotas apenas se olham surpresas claramente sem entender o que exatamente é o assunto. Mas um grito alto é ouvido quase por toda a terra e xingam o protagonista de maldito. Tian percebe que acidentalmente disse algo errado. A prima o segura pelo colarinho e diz que não esperava isso dele. Tian responde que sabe que cometeu um erro, mas o protagonista logo vê indícios de um ataque e sente como se alguém estivesse dizendo a ele como contra-atacar. Ele realmente gosta dessa habilidade e consegue escapar de tudo facilmente, então diz à prima que ela não vai pegá-lo, mas King o agarra pelos ombros e diz que hoje tem que lhe dar uma boa lição. Bing a chama e pede para ela parar, mas a própria prima grita que vai acabar com ele. Então o pé dela vai direto para a virilha dele com um claro desejo de bater e privar seus bens íntimos, mas então o protagonista se vira abruptamente fazendo com que o pé voe em Bing. Por fim é possível ouvir um grito alto. Depois de algum tempo King ordena que ele não faça isso novamente. O cara pede perdão por cruzar a linha e ela apenas murmura descontente. Na manhã seguinte, depois de ser curado pelo colar, o protagonista se sentiu incrivelmente forte e relaxado. O corpo também é muito mais leve e forte. Antes ele mal conseguia lidar com 20 flexões, e agora chega a 104. Hoje de manhã fez 100 flexões sem nenhuma sensação de cansaço. Um velho diz ao jovem que ele está na boa forma física e depois pergunta se ele é militar. Tian responde que tem apenas 19 anos. O estranho acrescenta que não é tão fácil estar em tão boa forma sem ser um soldado. Depois chama o protagonista e pergunta se quer treinar com ele. Tian responde que não acha necessário e o velho pergunta se ele tem medo de se machucar. Nesse momento o velho entra em uma postura de luta ordenando que Tian olhe mais de perto. Em seguida ele direciona a palma da mão para frente e bate com tanta força que o objeto voa até alguns metros à frente. O velho informa que esse golpe é chamado de mão de Buda. O protagonista suspira de surpresa e diz que gostaria de pedir ao ancião que lhe ensinasse uma lição. O velho lamenta e concorda acrescentando que Tia não é arrogante, na verdade é apenas um raro estudante. Em seguida o velho faz pose e mostra as palmas das mãos com a intenção de bloquear o golpe do protagonista. Ele empurra facilmente o jovem para longe forçando a cair para trás. Tia não cai diretamente no chão e vira no ar.
O velho diz em voz alta que era uma bela cambalhota. O protagonista pensa consigo mesmo que esse velho não é um lutador fraco, então é melhor atacá-lo da cintura para baixo. O que ele faz tentando derrubá-lo com um soco e depois apontando o punho para o peito, mas o avô só bloqueia e depois o atinge na área do abdômen. O protagonista sente como se não houvesse fraquezas no corpo do homem. Não importa como ele o atacasse porque o velho era capaz de desviar cada golpe. Logo o homem o atinge no peito forçando a se inclinar para trás. Ele faz uma pose e diz que esse golpe é chamado de pé de urso invencível. Depois de ver todos os pontos fracos, ele se levanta em uma pose característica e usa um golpe de dragão com 18 patas. O estranho pede para ele esperar e pergunta se este é realmente o golpe lendário do dragão. O protagonista apenas grita que esta é a 18ª mão do dragão. Mas o velho calmamente bloqueia o golpe e pergunta se isso é realmente tudo que ele tem. Tia imediatamente empurra o chão com o pé e usa seus socos fantasmas tentando atingi-lo, mas o homem revida calmamente bloqueando todos os golpes. Por fim ele acrescenta que Tia não é rápido o suficiente. Em seguida seus olhos colidem por alguns segundos e o prota começa a atacar golpe após golpe. Tia usa todas as formas da mão do dragão. O velho percebe que ele tem uma velocidade de reação muito rápida e diz que Tia é aquele em 1 milhão de mestre supremo. Nesse momento o protagonista usa a forma 18 e sua silhueta fica azul. Em seguida um enorme dragão chinês aparece atrás dele. O velho só abre a boca e se surpreende. De repente a mão de outra pessoa é direcionada em sua direção e a silhueta do dragão é refletida em seu olho. Então o estranho grita alto que não quer mais brigar. Ele chama o herói de irmão mais novo e decide perguntar qual é seu nome. O herói diz que seu nome é Xia Tian. O velho diz que está tudo muito bem e Tian pode chamá-lo de Fan Lao. Ele gostaria de saber como o protagonista foi capaz de derrotá-lo. Tian responde que teve sorte e foi por acaso. Ele pensa que talvez valha a pena apenas jogar junto. O velho Lao diz que os talentos se manifestam de geração em geração. Além disso, o protagonista também tem um maravilhoso caráter e sabe ser respeitador. Então ele informa que o protagonista pode vir para a Vila Grienvood para um passeio e dizer que veio ver o velho Lao. Tia agradece ao ancião e depois acrescenta que tem algumas coisas para fazer. O velho imediatamente pede para esperá-lo por 1 minuto. Ele diz que ele tem mais habilidades mágicas incríveis e se Tia quiser aprender é só comprar por 10 conto. O velho diz que ele teve 95% de desconto e questiona como ele vai pagar, mas o herói foge pensando que não quer ver esse velho nunca mais. Um tempo depois em casa, o protagonista chama a prima e informa que o café da manhã está na sala, em seguida avisa que vai para a escola. Depois de algumas horas Tia anda pelo corredor do colégio, ele só consegue pensar que falta poucos dias para fazer o vestibular, enquanto isso 2 garotas estão falando sobre ele. Uma delas diz estar interessada em saber por que o protagonista desapareceu por quase 1 mês. A segunda concorda com ela acrescentando que pensou que ele tinha ido de base depois de ser deixado pela namorada. Nesse momento o protagonista entrando na sala de aula vê o Enya. Essa garota é a sua ex-namorada. Os alunos comentam que o En já está ficando com Xu Xiaokong da 2ª geração. O protagonista acredita que depois desse relacionamento sua ex-namorada terá noção do papel do dinheiro. Mesmo que Tian trabalhe a vida toda, ele não será capaz de se comparar com as despesas que Kong gasta em 1 ano. De repente alguém pede a todos para olhar que Kong está aqui. O cara pede que o olhe para o que ele lhe trouxe. Era um pequeno almoço francês. A garota imediatamente se derrete e diz ao querido que ele é incrível, o que o faz rir e agradecê-la pelos elogios. Os outros apenas suspiram e dizem o quanto tem inveja, mas aí o cara muda o olhar e pergunta se esse não é Tian. Em seguida acrescenta que pensou que o protagonista tinha ido de base depois de levar um fora. Nesse momento Kong pega uma garrafa de água e a derrama na cabeça de Tian, acrescentando que ele nem mesmo pode proteger as mulheres. Então questiona por que se esforçava tanto nos estudos. Ele começa a rir alto enquanto a ex-namorada do protagonista pede para comparar, sugerindo que ele já deveria começar a comer, mas ele a ignora e continua a zombar perguntando se Tia não vai falar nada. Afinal ele lembra que o protagonista nunca rebateu nada do que ele falou. Em seguida Kong apenas ri e acrescenta em voz alta que Tia não vai ousar tocá-lo, porque se tocar ele vai pedir para a escola expulsá-lo. Assim ele não vai mais poder estudar aqui. A garota tenta chamar Kong novamente dizendo que isso basta. O cara apenas ri alto e pede que todos olhem para esse perdedor. De repente aparece uma menina chamada Tilly e ela manda Kong parar com essa bagunça. Tilly pergunta a Kong quem permitiu que ele se comportasse assim na aula de sua tia. O protagonista expira e diz que finalmente Tilly chegou.
Ele não sabe se tem alguém com a audácia de contradizê-la. Não só os filhos dos ricos, mas toda a escola. Ninguém se atreve a brigar com ela. Isso porque o histórico de sua família é extremamente perigoso. Algumas pessoas ignorantes pagaram por suas maneiras na frente dela e não foram mais vistas na escola. Kong apenas chama Tilly e diz para não se preocupar e a aconselha a cuidar de seu próprio negócio. Ela apenas lhe mostra um gesto característico e pergunta o que ele fará se ela intervir. Mas então Tian a chama e ela presta atenção nele. O protagonista relata que ela pisou no pé dele, mas a menina só faz um olhar imperturbável, o que faz Tian se perguntar o que isso significa. Tilly ainda parece imperturbável quando Prota pergunta se ela pode ouvi-lo, mas então a própria garota o chama pelo nome e diz que está o defendendo e ele não tem uma gota de respeito. O protagonista apenas responde que ela entendeu errado. De repente Kong diz que embora esse território seja de Tilly, ele ainda não esperava que ela não fosse capaz de resolver problemas em sua classe. Então Kong começa a falar que o protagonista é inútil em seus estudos. Então depois disso ele diz que não vai interferir no confronto. Tilly olha para Kong e diz que irá lidar com ele depois. Em seguida pergunta ao prota qual o sentido de ser um bom aluno se ele nem se atreve a dizer nada quando está sendo intimidado assim. Além disso a garota fala que não gostou do jeito que ele falou com ela. Tia apenas responde que seu hálito cheira mal. A garota coloca a mão na boca enquanto pergunta se ele realmente acha que ela não vai socá-lo. Então ela chama o garoto e pergunta se ele viu aqueles peixes. Mas Tia só pergunta se ela comeu tofu. Outras garotas imediatamente se aproximam. Uma delas pergunta se ela vai permitir que façam isso. A segunda informa que vai resolver para ela. Mas Tilly apenas grita para ele ir embora e diz que eles vão ficar sem briga. O protagonista pergunta em voz alta se isso é realmente tudo. Nesse momento a professora pede que todos prestem atenção no início da aula. Em seguida acrescenta que todos precisam se preparar para o teste de hoje. Um bloco de anotações é imediatamente jogado sobre a mesa. Tilly ordena que ambas as amigas vão ao exame pois elas não devem perder o primeiro lugar. As garotas imediatamente concordam. Ela ri alto e grita que ninguém vai tomar seu primeiro lugar. Enquanto isso o protagonista diz que ela está no final da lista. Depois de algum tempo todos estão concentrados em seus testes. Tia abre os olhos surpreso e diz espantado que não pode ser. É inacreditável. É simplesmente impossível que soluções para todos os problemas apareçam imediatamente em sua cabeça. Aconteceu tão rápido que ele nem precisa fazer nada. Meia hora depois todos os colegas notaram que Tian terminou muito cedo. O herói pergunta à professora se ela pode assumir outras tarefas. A mulher pergunta se ele realmente pode lidar com isso tão rapidamente e então pede para deixá-la verificar. Ela declara em voz alta que não pode ser. O rascunho não foi tocado mas todas as respostas estão corretas. Centenas de pontos são imediatamente mostrados em todos os pedaços de papel. Alguém grita que ele terminou todas as tarefas, outros perguntam como isso é possível porque apenas uma hora se passou. A professora chama todos e pede que olhem aqui, acrescentando que eles devem aprender com o exemplo de Tian, já que ele é o gênio de sua escola. Ela imediatamente o chama e pede que ele vá até lá. Os alunos ainda estão congelados e a professora ordena que eles respondam às tarefas rapidamente. Depois de algum tempo, Kong imediatamente pergunta se aquele é realmente te entregando a tarefa antes de todos os outros. Então ele acrescenta que eles descobriram seu problema. Nesse momento Kong diz ao protagonista que soube que ele nunca tocou em Wen. Ele acrescenta que deveria ser uma vergonha porque ela é muito bonita. Imediatamente os outros alunos pedem para olhar para lá. Porque Kong e seus 4 lutadores estão preparados. Alguém pergunta quem está lá contra eles. Eles obtêm a resposta de que parece que é Tian da classe 400. Alguém diz que não pode acreditar de forma alguma que alguém teve a estupidez de mexer com Kong. Uma das garotas perguntou a Tilly se eles iriam ajudá-lo, mas ela ordena para deixá-lo sentir a dor de seus erros. Então só depois elas intervirão. Nesse momento o protagonista diz a Kong para fazer o que quiser. O protagonista lembra que antes fazia de tudo por Wen, mas desde o acidente ele não tem mais nada a ver com essa mulher. Kong diz que o prota não tem o direito de competir com ele por uma mulher, mas ele odeia quando as pessoas ousam tocar em seus brinquedos. Então Kong estala os dedos e ordena que os caras ataquem Tian. Um homem com um taco chama o prota de malandro por cobiçar a mulher do seu amigo. O outro fala que hoje ele terá que rastejar para casa. O terceiro só pede que ele se curve e implore ao irmão por misericórdia. O quarto só diz que desculpas não vão resolver nada. Ele acrescenta que seu irmão não poupa ninguém. Em seguida todos começam a cair na gargalhada.
O primeiro grita que vai explodir seus cérebros. O protagonista usa instantaneamente sua nova visão e se esquiva facilmente do golpe que deveria ter sido desferido na cabeça. O homem balança novamente e dá um soco no ar porque Tian conseguiu se esquivar. Em seguida o prota mostra 2 dedos como um sinal de paz e os direciona para o estranho. O homem só consegue abrir os olhos de surpresa quando a mão adversária é direcionada para ele. Nesse momento os dedos entram instantaneamente nos seus olhos e o homem grita. Os outros o chamam e perguntam se ele está bem. Então os 3 se voltaram para o personagem principal gritando que ele ousou machucar os olhos do seu irmão. Um deles até promete cortar seus dedos. Então eles correm para Tian gritando que ele deveria ser esmagado completamente, mas de repente sons de tapas e golpes são ouvidos. A multidão fica surpresa ao notar que Tian bateu em todo o bando de Kong. As pessoas se perguntam: quem é ele? Alguém parece se lembrar dele e diz que Tian era um dos melhores alunos da escola. Nesse momento uma menina chama Tilly e diz que esse aluno é muito bom. A própria garota se pergunta em voz alta se ele é um lendário artista marcial. Tilly acrescenta que sempre quis ser uma heroína. Então ela acha que se o protagonista lhe ensinar seu Kung Fu, seu sonho se tornará realidade. Ela imediatamente o chama e pensa consigo mesmo que esse cara é bonito demais. Kong gagueja e pergunta o que Tian está fazendo. Ele ordena que não se aproxime dele. Da multidão alguém diz que nunca teria pensado que alguém finalmente ensinaria uma lição a esse Kong. O protagonista pergunta o que o cara está fazendo e então pede que ele tome cuidado ao voltar. O oponente ordena que ele se afaste e em seguida pergunta que tipo de truques ele está usando. Kong também grita que ele não vai se safar. Um dos homens continua gritando sobre seus olhos. De repente Tilly chama o protagonista e pede para ele parar, mas ele finge ser surdo. Ela imediatamente o agarra e diz que ele ouviu tudo, então ele precisa parar, o que faz Tian gritar que a garota é muito chata. A menina imediatamente pede perdão e o prota acrescenta que ele nem tocou nela, então é para deixá-lo em paz. A multidão está se perguntando novamente quem ele é, já que ele não só venceu o grupo de delinquentes, mas também apalpou os melões de Tilly. Enquanto Tian está tentando escapar, Tilly grita que não o deixará ir até que ele lhe ensine Kung Fu. O protagonista se pergunta se entendeu direito e se ele realmente parece um mestre de Kung Fu. Enquanto ele pensa consigo mesmo, Tilly diz que é claro que ele é semelhante, principalmente a forma que ele bateu naqueles caras. Tian pede que ela o siga. A garota imediatamente concorda e o chama de mestre. Tian só pergunta quando conseguiu se tornar seu mestre. Enquanto isso, em outro lugar, um homem chama o mestre Feng e informa que eles descobriram tudo sobre ele. O velho pede para lhe relatar tudo. O cara começa a responder que Tian tem 19 anos e sua mãe desapareceu após seu nascimento. Tian perdeu o pai em um acidente quando tinha 14 anos. Agora ele estuda na escola secundária de Jiangai com notas excelentes e há meio mês salvou a filha de Zheng Hou, a presidente das 4 famílias de empresários proeminentes em Jiangai. No final ele deixou o hospital e não aceitou o dinheiro de Zheng. Agora ele mora com a prima e tem empregos de meio período. Lau pergunta se pode descobrir algo sobre os pais do prota, mas o funcionário responde negativamente, acrescentando que tudo foi criptografado. Seu pai é criptografado de grau A e sua mãe é criptografado de grau S, então eles não têm acesso suficiente. O cara acrescenta que parece que a areia movediça também o notou, mas não fará nada com ele por um tempo. Aparentemente eles precisam dele vivo para alguma coisa. O velho diz que agora Jiangai deixou de ser um lugar seguro, então ele também terá que sair, mas deixará pessoas para proteger e eliminar qualquer pessoa que tente machucar Tian. Enquanto isso, o grupo assassino número 1, chamado Areia Movediça, perguntam ao senhor quando farão greve. O homem responde que ainda não chegou a hora e ordena que eles fiquem de olho nele. Assim que encontrar os pergaminhos secretos, pode atacar imediatamente. Enquanto isso, Tilly chama seu novo mestre e pergunta se ele vai ensiná-la Kung Fu. Após o incidente, o protagonista ficou conhecido em toda a escola. O professor responsabilizou Kong. Então Tian saiu com uma declaração disciplinar. A multidão já está chamando totalmente o nome do personagem principal, dizendo que esse é o cara que bateu nos valentões. Agora ele também é um valentão. Alguns até dizem que querem ser seu irmão. Outros falam que ele é seu ídolo. O pior de tudo é que agora ele está sendo perseguido por Tilly. Ela pula para frente e para trás ainda chamando o herói de mestre e pedindo para ensiná-la Kung Fu. Mesmo quando ele está dormindo, ela o chama novamente e pergunta quando ele vai ensiná-la Kung Fu. E quando ele come. A garota também come com ele e ainda implora para que ele ensine Kung Fu a ela mesmo quando ele está no banheiro. A garota fica atrás dele, ainda perguntando ao seu mestre se vai ensiná-la Kung Fu. Ela repete isso infinitas vezes, mencionando a mesma
Técnica que ele fez e tagarela sem parar. O protagonista ainda lembra que já disse à garota que ele não é seu mestre. Além disso, ele só conhece essas duas técnicas. De repente a garota diz que ele vai se casar com ela e de vez em quando poderá dar a ela seu Kung Fu. Tian diz que ela parece uma trapaceira e ele não vai se casar com alguém que se veste tão mal. Tilly fica surpresa e diz que essa é a nova moda. Tian pergunta qual é o sentido então se ela nem sabe como rimar. A garota imediatamente começa a se comportar como um rapper o chamando de mestre e dizendo para ele ensiná-la Kung Fu, assim ela vai servi-lo para sempre. A garota canta que o conquistará e depois se casará com ele. O protagonista diz que não acha que concorda com isso. Tilly apenas exclama que não precisa pensar, só precisa sentir. Então ela chama o mestre novamente e informa que ele não é tão exigente e pelo menos ela é uma mulher, por isso que ela se alegre com o que tem. O protagonista imediatamente concorda, acrescentando que se houver tempo ele mostrará a ela alguns movimentos, então ordena que ela pare. Depois disso eles já estão juntos em uma loteria esportiva. Tilly se vira para o mestre e novamente grita que há esboços lá e ele oferece para pagar. O protagonista diz que ela também tem muito dinheiro, mas ela simplesmente responde que está tomada por uma sensação de animação. O protagonista imediatamente grita que está economizando para um novo celular, mas então ele chega ao caixa e dá uma olhada nas raspadinhas. Ele acha que pode tentar ver o que tem atrás com seu olho mágico. A mulher entrega os bilhetes. Tilly logo diz que não ganhou nada e que tem esse tipo de azar. Em seguida pergunta ao mestre se ele vai brincar, mas Tian só pede para ela parar de reclamar. Depois disso aparece um homem que informa que as loterias não são tão simples e eles são apenas crianças sonhando com riqueza. Então não há necessidade de perder tempo em vão. Tilly pergunta como alguém ousou falar com ela em tal tom. Mas assim que vê o bilhete ela suspira de espanto, acrescentando que ele ganhou 800 conto. Em seguida a garota pergunta como o mestre está, e então suspira novamente e acrescenta que o mestre também 800. O estranho só grita espantado e depois chora dizendo que o protagonista teve apenas sorte. Em seguida Tia chama o funcionário e pede que ele lhe dê mais ingressos. O estranho grita que ele também quer. O vendedor gosta desses caras, então acha que vai devolver o dinheiro perdido para eles. O protagonista compra 3.000 e Tilly grita que esse seria o dinheiro do celular dele. Mas Tian foi em frente. O estranho fica espantado ao pensar que este é o fim quando nenhum prêmio apareceu na frente dele. Mas depois o herói tira um bilhete com 5.000. De repente ele mostra que tirou 3 bilhetes de 5.000 cada. Enquanto isso o cara lá atrás só exclama insultos e diz que não ganhou nada. Tian pede ao funcionário para trocar 15.000 para ele. O homem imediatamente concorda e o estranho foge em lágrimas gritando que esse dia foi terrível. Depois de algum tempo o protagonista já estava na rua. Ele está interessado no que Tilly está fazendo. Ela responde que está apenas respirando, mas ele a chama de tola e dá um tapa na cabeça dela, para não ser descoberto. Tian comprou 3.000 e perdeu. Assim as pessoas vão pensar que ele só ganhou graças à sorte. Depois disso eles foram em direção à loja Huawei. As funcionárias recebem os novos visitantes em sua loja, mas seus rostos mudam quando elas olham para o personagem principal e Tilly. Uma delas diz que esse aluno tem no máximo R$ 1.000 com ele, então não será necessário fazer o ritual que costumam fazer com clientes ricos. Em seguida ela o apresenta a outras funcionárias, mas elas relatam que não se importam com ele e pede que enviem a nova estagiária. O protagonista percebe tudo o que está acontecendo e com o coração partido pensa como elas são cruéis. Nesse momento aparece uma menina que o cumprimenta e pergunta que telefone ele quer ver. Ela diz que pode oferecer um telefone com um conjunto completo. O protagonista pede um telefone com a versão mais recente do 5G. Este normalmente custa mais de 8.000. Imediatamente as funcionárias anteriores viram para ele com um olhar furioso. Tian pergunta à garota se é adequado para ele. Ele novamente pede um telefone com a última versão de 5 gramas. A funcionária acrescenta que seu custo é 8.000. Tilly sugere que Tian compre um telefone e ela pagará metade. Mas o protagonista apenas responde que não precisa do dinheiro dela. A funcionária diz que esse é o carro-chefe deles e está em grande demanda agora, mas ela é interrompida por uma mulher que se vira para o protagonista e pede que a deixe familiarizá-lo com o telefone para que ele esteja totalmente convencido da compra. Nesse momento Tian só pede que ela desapareça de sua vista, pois seu rosto parece ter sobrevivido a um acidente de carro. Ela imediatamente o chama de idiota e sai dizendo que ninguém tem o direito de falar com ela em tal tom. O resto das funcionárias apenas murmurar que a magia do dinheiro é cara. Enquanto isso o protagonista fala que vai pagar com o cartão de crédito. A menina concorda e pergunta se ele precisa de algum aplicativo, mas ele responde negativamente.
A funcionária informa que em caso de avaria pode entrar em contato a qualquer momento e depois agradece pela compra. Ela acrescenta que vai esperá-lo novamente. Já na saída um homem aparece na frente deles. Esse cara pergunta como Tia ousou insultar sua garota. Aquela funcionária chata de antes chama o homem de Bial e fala que foi esse cara que mexeu com ela. O protagonista chama Tilly e diz que ele vai mostrar apenas uma vez e ela deve olhar com cuidado para lembrar. A menina imediatamente exclama que estava esperando por isso. Bial grita para o pirralho não ser tão presunçoso, mas então houve um estrondo alto e Bial cai no chão. Tilly diz que foi tão rápido e nesse momento Tia atende o telefone e a sua prima. Ele informa que recentemente perdeu-o celular e só agora pegou o cartão de volta. Tilly o chama de mestre ao fundo, mas Tian pede à prima que passe o endereço. Tilly corre atrás dele e pergunta para onde ele está indo e se pode levá-la com ele, mas Tian só ordena que ela não o siga. Ele mostrou a ela 2 movimentos para que a garota ficasse treinando. O protagonista fala que se ela o seguir, ele nunca mais lhe ensinará nada. Nesse momento a garota só fica no local tentando chamar seu mestre. Enquanto isso vemos um dos lugares mais populares em Xangai, é cheio de antiguidades e várias raridades. É também um ótimo lugar para compras online. Há rumores de que uma vez alguém comprou antiguidades aqui por menos de 100 yuans e as vendeu por 1 milhão. É muito movimentado aqui, então a segurança também é boa. Basicamente muita gente está aqui para fazer publicidade. As barracas são uma das mais populares. Eles vendem coisas para todos os gostos, mas quase tudo aqui é falso e é muito raro encontrar uma coisa realmente valiosa. A razão pela qual o protagonista veio aqui é por causa do aniversário da sua prima. Ele encontrar um presente apropriado. O mais importante é que sua prima pediu para apresentá-lo como seu namorado. Ao fundo os vendedores gritam pedindo para todo mundo vir aqui e olhar todos os seus itens. Os olhos de Tian se arregalaram de surpresa quando ele se deparou com algo incomum e necessário. Parece que ele estava certo e tem realmente coisa valiosa. Parece que alguns deles têm essa aura. Imediatamente, um enorme carro preto passa por todo o mercado. A multidão imediatamente pede para olhar para lá porque é o mestre caçador de tesouros Xu Xuan. Todo mundo fica repetindo que essa geralmente é uma aula e um grande sucesso. Ele é um dos historiadores mais populares da China. As pessoas estavam se perguntando o que trouxe o mestre Xu para cá. O homem sai do carro com um leque enquanto a multidão continua a exclamar com admiração que ele é definitivamente uma das pessoas mais influentes. Ele sabe sobre antiguidades de qualquer dinastia e os ajuda a identificá-lo em seu site de graça. Cada vez que ele vem aqui escolhe 3 sortudos para encontrar um tesouro para cada um. O velho caminha olhando ao redor dos balcões. Nos velhos tempos os nobres comparavam sua virtude ao jade. O pingente de jade na forma de uma pequena nuvem de 19 centímetros de largura é mantido no Museu do Palácio Nacional de Taipei, um artefato feito de jade pertencente à era Hongshan, florescendo nos territórios do leste da China há cerca de 6.000 anos. Este jade foi colocado no peito do falecido. O significado dessa forma semelhante a uma nuvem e um pássaro permanece um mistério até hoje. Xu diz que a cor vermelha escura ou marrom da jade antiga é causada pela oxidação do ferro no solo ou enterro. Este é claramente um falso com tinta que pode ser visto em um piscar de olhos. Em seguida seu olhar cai sobre os inúmeros espaços. Um vaso com orelhas fênix da Era da Canção com 25 centímetros de altura. Este é um excelente celadon feito há 700 anos e seu esmalte celadon tem uma qualidade semelhante à da jade. As pessoas ansiavam pelo brilho da jade e sempre esperaram que a jade pudesse ser feito por mãos humanas e que o celadon fosse o fruto dos seus sonhos. A estética oriental do vaso é com suas orelhas sutis, mas esse vaso é feito de acordo com um certo padrão que torna o trabalho não tão sutil, embora não menos habilidoso. O velho ainda olha para o vaso por um tempo, então ele vira seus olhos vermelhos na outra direção. Este é a cabeça dupla de dragão de jade branco. Jade branco com 2 cabeças de dragão tem 12 centímetros de comprimento. Nesta época as peças de jade começaram a ser esculpidas com motivos ornamentados, e esta peça usada como ornamento é esculpida com um par de dragões e tigres. Na era da dominação os vassalos e senhores competiam pela jade na busca da virtude que correspondia à sua dominação. Os próprios padrões podem ser falsificados tanto quanto possível, mas a cor é brilhante o suficiente. Este caso é bastante interessante. Xu diz que deve ser obra do mestre imitador Fang. Ele olha para a figura e sorri acrescentando que não pode enganá-lo com tais truques, mas então o guarda chama o protagonista e diz para ele abrir o caminho para o mestre.
Homem ainda pergunta se Tia não foi ensinado a respeitar os mais velhos. Ele acrescenta que todos aqui respeitam o mestre e querem abrir caminho para ele. Tia apenas o ignora e diz que finalmente encontrou a loja certa. O guarda continua tentando chamar o prota. E os outros acrescentam que o garoto saiu com facilidade. Como esperado do mestre, ele é muito gentil com a geração mais jovem. Na verdade, o herói só saiu porque estava interessado em um item. O vendedor diz que essa decoração foi esculpida de jade escura que não perde o brilho com o tempo. Também é usado regularmente para fortalecer o corpo. Tian pergunta o quanto ele quer para essa jade. O vendedor responde que custará 8.000 para ele e acrescenta que se fosse outra pessoa ele não teria dado. Por menos de 10.000, o protagonista diz que 8.000 é muito caro. Além disso, ele ainda é um estudante do ensino médio e simplesmente não tem esse tipo de dinheiro. O mestre vê essa cena e acha que o protagonista é burro, já que ele acha que essas joias não custam mais do que 20 conto. Só um tolo se permitirá ser enganado. O protagonista pergunta ao vendedor se faria por 200 já que essa jade ainda é falsa. O vendedor responde que Tian tem um olho afiado, mas esse pingente de jade ainda custa pelo menos 500 ou ele pode ir comprar de outra pessoa. O protagonista concorda com 500 mas pede essas pedras redondas de presente. O vendedor concorda com o prota acrescentando que parece que ele está realmente com pressa. O mestre Shu diz que Tian realmente não tem experiência nesses assuntos, já que normalmente compram essas joias por 20 conto. O velho diz que tem medo de que uma criança inexperiente gaste dinheiro com essas coisas. O protagonista se vira para o mestre e pergunta-se. Ele tem certeza. Em seguida joga o pingente no chão. De repente ele tira um tesouro de dentro e diz que agora não há mais necessidade desse pingente. O mestre Shu apenas olha para ele surpreso claramente sem entender o que ele quer dizer. Tian relata que só precisava das antigas relíquias do Buda. Um pouco antes de tudo acontecer, o protagonista concorda com 500, mas pede essas pedras redondas como presente. O vendedor concorda acrescentando que tem certeza de que esse negócio é benéfico para ambos. O próprio Tian percebe que a luz dessas pequenas pedras era diferente de todas as outras. Isso significa que os itens contêm uma aura acumulada ao longo de muitos anos. E esse brilho amarelo significa apenas uma coisa: são relíquias antigas do Buda. Seu pai uma vez lhe contou que essas relíquias aparecem apenas com o falecimento de um monge que alcançou a iluminação. O mestre Shu exclama como isso é ridículo e pergunta se essas não são as pedras que permanecem depois que as pessoas são cremadas. Ele acrescenta que alguns ainda acreditam em seu poder. O protagonista relata que há rumores de que ele é um mestre que entende de tesouros. Velho informa que não há ninguém nesta rua que não o reconheça. Além disso, pergunta se Tian realmente acha que é superior e tem mais experiência. O protagonista sugere uma aposta para comparar suas habilidades em valorizar tesouros. Ele escolhe 5 itens e se Shu descrever pelo menos um item incorretamente. Então ele ganha. O velho pergunta o que ele vai conseguir se ganhar. Tian responde que se ele perder, ele vai trabalhar para ele como seu servo pessoal, mas se Shu perder, comprará um tesouro que o protagonista escolherá. O velho diz que não precisa de um trabalhador e que quer seu olho direito como recompensa por sua vitória. A multidão imediatamente se pergunta o que está acontecendo lá. Alguém relata que esse jovem tem certeza de que sabe tudo no mundo e desafiou o mestre. Parece que um show divertido está esperando por eles. Enquanto isso, eles continuam de pé um na frente do outro. O mestre pede que o protagonista olhe para as 5 joias, sendo 2 de porcelana e 3 de jade. O mestre explica que além dele ninguém nesse mercado é capaz de determinar seu valor. Shu sugere que ele comece. Primeiro é um vaso com uma flor de lótus branca. A porcelana Song criou uma estética minimalista. O corpo inteiro do frasco retrata uma silhueta aerodinâmica, mostrando aquela bela postura. O famoso forno Jin é considerado a primeira porcelana da corte. O desenho Lótus é esculpido com faca de bambu, técnica que atingiu seu auge nos fornos Jin. O protagonista pergunta se pode quebrar o item, caso tenha certeza que é falso. O velho responde positivamente, acrescentando que se for falso não vale nada, mas se de repente ele quebrar uma relíquia real, o protagonista não só perderá o olho como também a família. O vaso imediatamente se quebra em pedaços. A multidão imediatamente grita que diabos esse cara está fazendo. O protagonista pega algo que sobrou do vaso e diz que realmente era um item falso feito pelas mãos do mestre Fang. Todo mundo imediatamente grita que é impossível e é falso. O segundo na fila é uma estatueta de jade. Essa paixia é uma fera mística e imaginária retratada como um leão com 2 asas, nobres e até o próprio imperador os colocou em casa para se proteger de espíritos malignos. O protagonista o esmaga em um instante e diz que é falso.
A terceira jade da era dos estados combatentes, com 3 milímetros de espessura e 12 centímetros de diâmetro, o dragão no centro é esculpido como se fosse se libertar e voar para longe. Além do valor do jade, há uma lenda de que uma vez que essa relíquia foi trocada por até 15 cidades, as pessoas acreditavam que se tivessem uma jade tão valiosa, seriam capazes de governar o mundo inteiro. Shu pergunta ao menino o que ele pode dizer sobre isso. O protagonista fica em silêncio por um tempo usando sua visão especial. Antes de gritar que este é um verdadeiro tesouro, a galera começa a falar de novo que é uma farsa e não tinha como uma coisa dessas valer alguma coisa. O velho diz que tem razão e é realmente um tesouro. Ele começa a pensar que ou esse garoto tem apenas sorte ou ele tem alguns truques. O mestre continua pensando que ele adivinhou 3 vezes seguidas se ele o avaliou de 1 a 5. Então ele é bom o suficiente. A quarta coisa é uma tigela de chamuti. O protagonista imediatamente a esmaga e grita que é falsa. Mais uma vez a multidão apenas olha para ele com espanto. Quando a mão do protagonista vem com o pingente, o mestre Shu pede para ele esperar, então ele se vira para o jovem novamente e informa que ele ganhou. O protagonista agradece ao mestre e diz que gostou desta pulseira, então ele vai aceitá-la. O velho só pode dizer algo sobre a pulseira, mas então Tia morde bruscamente o dedo até ferir e uma gota de líquido vermelho cai imediatamente sobre a pulseira. A multidão fica louca pela peça e começam a fazer lance. Alguém diz que vai dar 1 milhão por essa pulseira, outro diz que 1 milhão por um tesouro sanguinário de jade é muito pouco e vai dar 1,5. Outra pessoa acrescenta que vai dar até 2. Mas o protagonista só grita para eles que não está à venda. Eles começam a sussurrar na multidão novamente dizendo que essa criança não sabe o que é respeito. Eles mencionam que o mestre com certeza deixou ele ganhar. Nesse momento o mestre Shu chama o protagonista novamente e pergunta se ele pode saber seu nome. O herói se apresenta como Xia Tian. O interlocutor diz em voz alta que acha que eles poderiam se tornar grandes amigos. Shu acha que a capacidade que o protagonista acabou de demonstrar definitivamente não é apenas sorte e ele deve ser um discípulo de um grande mestre. Enquanto isso o protagonista pensa que talvez o mestre Shu seja capaz de resolver o mistério de sua origem. Então Tian concorda com ele e acrescenta que seria uma honra ser amigo do mestre Shu. O velho responde que está lisonjeado e que sua capacidade de identificar tesouros é realmente impressionante. Então ele decide perguntar quem é o mentor de um jovem tão talentoso. O protagonista está prestes a responder quando um carro preto se aproxima deles, eles notam a perna de alguém com uma prótese. Shu apenas olha para o recém-chegado surpreso. Este é Lee San-kun. Ele de repente pede para Tia ir com ele por um momento. O protagonista pergunta quem ele é e Lee San não responde. Mas o mestre Shu diz ao prota que esse homem é o Lee San-kun, o guarda pessoal de Shu Qinghua, o chefe da família Shu. Nesse momento Lee San responde que quem ele é não importa nada, já que estão falando das ações que o protagonista fez 3 horas antes na vila familiar. O funcionário explica para Shu Qin que a investigação não mostrou nada. Seu filho Kong sofria de insônia e ficou de mau humor por muito tempo. Ele também vomitou na sala de exames no meio do exame. Qin pergunta se ele foi envenenado, mas o funcionário responde que o teste mostrou ausência de vestígios de veneno, mas seu filho em apenas uma noite perdeu 5 quilos. Se isso continuar ele não vai sobreviver. De repente aparece um mordomo que informa que seu filho teve um conflito na escola com um aluno chamado Xia Tian, e logo após voltar para casa começou a passar mal. King pergunta se eles enviaram pessoas e o homem responde positivamente, acrescentando que Lee San já foi com 2 pessoas. Lee San não é uma pessoa para ser confundida. Ele serviu nas forças especiais e antes de deixar o exército realizou um grande número de operações militares, mas teve que deixar o exército porque perdeu a perna esquerda. O funcionário finaliza que neste caso eles não têm com o que se preocupar. Nesse momento Lee San manda o mestre Shu se afastar porque isso não é da sua conta. O velho pede para ele não pensar que pode ser tão ousado com ele e acrescenta que é tio de King, mas o homem só grita para os outros 2 começarem, enquanto os caras estavam dirigindo seus punhos. Os próprios guarda-costas do mestre Shu já estavam de pé na frente deles. Lee San grita que hoje nem o imperador será capaz pará-lo. Em seguida, com um leve movimento de sua prótese ele apenas acerta um guarda bem no queixo. O próximo é acertado com uma prótese na parte de trás da cabeça. O terceiro quase perfura o peito e o quarto também é atingido na cabeça com a prótese. Logo todos os guardas caem no chão.
O mestre pede desculpas ao herói e diz que provavelmente não vai ser capaz de salvá-lo, então o aconselha a não resistir já que as pessoas que se tornaram alvo de King não terminam bem. Tian pensa o plano do mestre Shu era usar essa oportunidade para trair seu mestre. De repente Li San chama o prota. Novamente pergunta se ele está realmente esperando por algum tipo de convite. Shu pede perdão e acrescenta que ele tentou, mas quando chega mais longe ele dá um sorriso maldoso e satisfeito em seu rosto. Li San manda seus subordinados quebrarem as pernas do protagonista. Eles imediatamente vão em sua direção com seus punhos. O protagonista abre os olhos e usa o discernimento. Um dos homens balança o punho para ele, mas Tian consegue se esquivar com sucesso e o atinge com o joelho diretamente no peito. Em seguida o protagonista acerta o segundo com o punho bem no rosto. Tian diz que terminou o aquecimento e depois pergunta o que vai acontecer. O mestre Shu vê essa cena e diz mentalmente que o protagonista não é apenas um mestre caçador de tesouros. Ele também é muito bom em luta, o que o deixa ainda mais curioso sobre o seu mestre. Li San diz que o protagonista tem boas habilidades, mas ainda um pouco jovem. No entanto, ele mesmo ficará feliz em testar sua força nele. Então o homem o chama novamente e tenta atingi-lo com sua prótese, mas Tia não está no seu campo de visão e grita que ele está reagindo lentamente. O homem balançando a prótese novamente pergunta se isso é verdade. Tian se esquivou do golpe novamente, mas Li San diz que sua arrogância vai arruiná-lo. De repente a prótese chega no peito do protagonista. Embora Tian possa ver seus ataques rapidamente, seu corpo ainda não consegue acompanhar sua mente, então o herói se sente impotente sabendo onde será atingido. E não é capaz de evitar isso. Parece que suas habilidades de luta são ruins demais para competir com ele. O protagonista pensa que se pelos menos pudesse aprender mais alguns movimentos com Fan Lao, as coisas seriam completamente diferentes. Esta é a primeira vez que ele encontra uma velocidade tão avassaladora de ataques, mas então a prótese voa direto para o estômago do cara forçando a se engasgar e sufocar. Li San diz que não vai demorar muito para o personagem principal ir de base, então ele saca uma arma dizendo que Tian tem 5 segundos para fazer uma escolha. Ou vai com ele ou vai recolher seus cérebros do asfalto. Tian fica espantado pensando no que fazer. Ele absolutamente não quer ser assassinado. Nesse momento Li San já começou a contagem regressiva. O mestre Shu diz mentalmente que King não é a pessoa com quem brincar e ele infelizmente não poderá fazer nada. De repente aparecem pessoas encapuzadas. Uma delas diz que este é o lendário aleijado Li San. Há um padrão vermelho característico nas roupas desses caras. Um deles chama Li San novamente e diz que muitos o consideram um dos melhores lutadores. Mas quem diria que ele atacaria alguém como Tian? Nesse momento Li San se vira e pergunta surpreso se a areia movediça. Em seguida explica que prometeu ao seu mestre que iria levar Tian até ele. Então questiona o que diabos a areia movediça está querendo. O estranho relata que eles não podem permitir isso porque seu líder tem alguns planos para esse cara. O protagonista com uma arma na testa só olha para eles de surpresa. O mestre Shu apenas continua sorrindo cobrindo os olhos com seu chapéu. De repente 3 tiros altos são ouvidos. As balas caem no lado de Tian. Naquele momento ele percebeu que sua vida havia virado de cabeça para baixo. Os tiros obviamente não o atingem, o que pega Tian um pouco de surpresa. O homem diz que parece que ele tem sorte já que ele gastou suas últimas 3 balas. Em seguida ordenou que todos os outros saíssem. O herói fica surpreso ao perguntar quem são eles. O estranho diz que eles não se importam com sua segurança, mas precisam dos pergaminhos que seu pai deixou para trás. O herói se pergunta se entendeu tudo corretamente. O homem fala que Tian tem 7 dias. Se falhar, eles farão com que sua vida lhe pareça pior do que ser decepado. Ele também aconselha a não usar nenhum truque pois eles terão inúmeras maneiras de se livrar dele. Depois disso o cara se despede saindo com os outros. O protagonista pensa consigo mesmo que tipo de organização é essa areia movediça, e que tipo de pergaminho eles estavam falando porque seu pai nunca lhe deu nada assim. O mestre Shu chama o prota e pede que o deixe dar uma carona. Enquanto isso uma verdadeira festa está acontecendo em algum prédio luxuoso. Na varanda é possível ver mesas e um monte de efeitos de iluminação especiais que iluminam o prédio de apartamentos. Lá dentro as pessoas estão conversando e principalmente bebendo álcool. Imediatamente os convidados ficaram alarmados dizendo que ela estava descendo e acrescentam que a garota merece ter o 4º lugar da universidade. Kim desce as escadas e Bing corre para cima dela. A garota diz que hoje ela parece uma deusa. De repente uns caras começam a parabenizá-la. Um deles oferece um presente comum em uma caixa e Kim agradece. Outro também a parabeniza pelo aniversário e lhe dá perfume Chanel.
O terceiro diz que esses sapatos devem caber nela perfeitamente. King também agradece. Os parabéns continuam a ser distribuídos por todo o salão. Bing exclama sobre quantos presentes ela tem e diz que sua amiga é claramente popular. King imediatamente agradece a todos novamente por seus presentes, mas depois disso seu olhar escurece e a menina abaixa completamente a cabeça. Bing percebe que a garota ficou meio triste e a chama tentando descobrir o que está errado. Kim chega perto da janela e pergunta à amiga se ela acha que ele virá hoje. De repente um homem se aproxima dela e a chama de querida. Ele diz que ela é tão bonita e pede que deixe que ele ofereça a mão e ela. A multidão começa a discutir dizendo que ela é bonita demais e alguém daria metade de sua vida por uma garota dessas. Outros pedem que o cara não sonhe porque ela é boa demais para eles. Alguém diz ao resto que essas crianças ricas estão prontas para lutar por sua atenção, mas então um dos convidados pede para olhar quem chegou. Kim arregala os olhos de surpresa. Esse é Wang Nianling, um dos 4 filhos mais ricos da cidade de Jiangai. Está recentemente na universidade e também é o vice-presidente do conselho estudantil. Algumas pessoas até ouviram que ele é completamente apaixonado por King desde que a viu pela primeira vez na universidade. O cara perto de King resolve sair de perto porque Wang definitivamente não é a pessoa com quem pode competir. Nesse momento Wang tenta chamar King, mas um obstáculo aparece à sua frente. Os convidados olham em sua direção dizendo que ela também está aqui. Essa garota é Okyu, a presidente do conselho estudantil da Universidade de Jiangai. Nesse momento Okyu diz a Kim que estava um pouco atrasada, mas tinha algo para ela de seu velho. A garota lhe dá um conjunto de caligrafia. Kim imediatamente exclama admirando que este é um conjunto de caligrafia da dinastia, um dos 4 tesouros de sua família. A multidão imediatamente diz que é um grande presente e este tesouro provavelmente vale um dinheiro fabuloso. A presidente pede que ela não se preocupe já que as coisas do seu velho são coisas dela. King agradece à garota. De repente Wang toma a sua frente novamente e se ajoelha parabenizando King com um buquê de flores. Ela agradece e pega o buquê. Rapaz diz que a amava de todo o coração e espera que agora ela aceite seu amor. A amiga diz que não é justo e a presidente do conselho suspira de admiração, acrescentando que não é tão ruim assim. De repente há um sussurro na multidão e alguém diz que até mesmo seus métodos de seduzir garotas estão em um nível completamente diferente. Parece que ele foi para a ofensiva e agora ninguém tem chance. O próprio Wang acha que como ela aceitou as flores, resta apenas colocar o anel de volta no buquê. Isso significará que ela concorda com o plano perfeito. Imediatamente todos os convidados de uma vez gritam para que ela concorde, mas então Bin se aproximam dela e começa a sussurrar algo rapidamente em seu ouvido. King fica levemente vermelha e sorri. O Okyu abre os olhos de surpresa e volta sua atenção para quem está correndo. O protagonista pede desculpas a King por estar um pouco atrasado. Ele está respirando forte claramente tentando recuperar o fôlego. Então parabeniza a garota por seu aniversário. A prima imediatamente se afasta de Wang e pergunta ao prota se algo aconteceu. Tia apenas responde que houve um contratempo no caminho. A menina o belisca e diz que pelo menos ele ainda tem uma consciência. Nesse momento a presidente do conselho pergunta a King quem é esse garoto. A prima do prota diz que ele é seu namorado. As pessoas ficam surpresas. King só pensa que se tia não entrar na brincadeira junto com ela, seu cadáver será encontrado em casa. Depois disso o protagonista imediatamente concorda com sua prima. Alguém na multidão está indignado perguntando por que ela não contou nada sobre seu namorado. Isso poderia ter evitado muitos mal-entendidos. Até o próprio Wang a chama e pergunta por que não o apresenta ao namorado. Então questionam o que Tian faz e para quem seu pai trabalha. Por que é possível que eles já tenham ouvido falar dele? De repente Wang questiona por que ele estava vestido assim e se ele não sabia que ia à festa de aniversário dela. Alguém concorda dizendo que ele claramente não cumpre o código de vestimenta local. Eles mencionam que Tia nem é páreo para Wang. Além disso qualquer um nesta festa está vestido melhor do que ele. Kim só pensa que ela só queria se livrar dessas pessoas irritantes fingindo que ele era seu namorado. Ela imaginou até um pouco que as pessoas começariam a insultar Tian. De repente a voz é dada pela presidente do conselho. O Okyu pede a todos que se calem e pergunta por que estão interessados nas roupas do garoto. Nesse momento Bing diz que é hora de começar oficialmente a festa de aniversário de King. Então ela a parabeniza em voz alta por seu aniversário, enquanto Wang pede que King espere e acrescenta que essas flores foram compradas especialmente para ela. Mas o personagem principal se volta para King e se oferece para comemorar corretamente. Tian se vira para Wang e pede perdão dizendo que sua namorada não receberá flores de outro homem. O buquê e a caixa caem no chão. Wang
Pergunta a qual presente Tian deu à garota. Kim responde que seu namorado já deu tudo e ela gostou do presente. Wang pergunta com um sorriso se ele realmente deu tudo e como resultado nem trouxe flores para ela. Mas então o protagonista coloca um pingente nela e diz que isso é de fato um presente. A multidão cai na gargalhada e Wang grita que seria melhor dar um buquê de flores do que algo assim. Kim diz que gosta do presente não importa se é caro pois ela sempre vai amar tudo que vem dele. De repente quando ela toca no pingente ele começa a brilhar intensamente em seu pescoço, o que faz a mulher suspirar de espanto e acrescenta que é lindo. Wang fica surpreso ao notar que esta é uma pedra de jade sanguinária. Então ele pergunta como isso é possível porque seu avô é o único que tem. O protagonista diz que esse presente é melhor que suas flores. Todos suspiram de surpresa e Tian estala os dedos pedindo para ligar a música. Imediatamente a música começa a tocar e as meninas seguram seus vestidos perguntando o que está acontecendo. Nesse momento pétalas de rosas estão voando para todos os lugares e a melodia soa. Em seguida uma multidão de homens sai segurando uma caixa inteira de rosas de duas cores com o nome Love. Logo todas as caixas ficam nitidamente vazias e o chão fica coberto. O protagonista diz que há 9.999 rosas aqui, sua prima suspira de espanto e cora profundamente. Os convidados também estão olhando para tudo perplexo. Nesse momento o protagonista chama King e pede que ela olhe pela janela. De repente raios variados sobem e imediatamente se desintegram em enormes fogos de artifício. Então eles começam a cair com lantejoulas e se dividem em faíscas menores. Eles estão cheios de sua luz branca. Bem ao lado da torre os fogos de artifício continuam brilhando. Os convidados começam a dizer que tudo é romântico. As meninas até dizem que queriam se casar com o protagonista. Outra diz que a garota tem muita sorte. King olha para os fogos de artifício com fascínio até ver que algo começa a se manifestar ali. Logo uma inscrição aparece nos edifícios e Tian parabeniza em voz alta sua prima por seu aniversário. A garota mais uma vez apenas olha para tudo surpresa. Então ela agradece e abruptamente beija o protagonista bem nos lábios, o que lhe causa um olhar surpreso. King diz que era só para o público e mesmo assim foi seu primeiro beijo. No telefone é possível ver uma mensagem do mestre Shu dizendo que fez tudo como combinaram. Então o protagonista responde com gratidão. Os fogos de artifício continuam a explodir lá fora com cores diferentes. De repente um bolo foi lançado após o outro. Depois vemos várias pessoas sujas. Parece que até Wang foi atingido no rosto. O inferno começa mas ninguém se atreve a perturbar a presidente do conselho, que está sentada em silêncio. Logo Tian mostra suas habilidades de malabarismo. Ele está com uma melancia em sua cabeça e segura uma pilha de vinho em sua perna. Ele recebe aplausos admiradores da multidão. Em seguida um brinde soa e todos brigam com canecas de cerveja. Depois disso as pessoas parabenizam a aniversariante pelo seu aniversário mais uma vez. Enquanto isso em outro lugar, o prato de comida de alguém quebra. O homem pergunta por que a areia movediça está protegendo esse cara. Li San presume que tem algum tipo de tesouro que eles querem colocar às mãos. O cara franze a testa e acrescenta que parece que eles subestimaram esse adolescente. Nesse caso ele pede que Li San fale com o mestre Wang. Vai sair um pouco mais caro do que o esperado, mas ainda é melhor do que perder a vida. Depois de algum tempo a festa de Kim termina e muitos se despedem. Wang se oferece para lhe dar uma carona. Ela apenas agradece mas acrescenta que vai com Tian. Bing admira o super carro. Wang fala que o protagonista não parece um homem que tem carro, mas Tian apenas sorri e de repente aparece um cara. Wang olha para isso com um choque. O carro acelera e se aproxima deles. Bing fica surpresa ao notar que isso é um carro retro clássico. O protagonista diz para Kim entrar. Bing pensa em como tudo isso aconteceu porque ela lembra que o primo de Kim não era tão rico. Wang diz que esse é o carro clássico de edição limitada mundial da Mercedes-Benz. Quando eles saem Wang grita para Tian que ele não vai deixá-lo tão facilmente. Enquanto isso no carro, o protagonista agradece ao mestre Shu. O velho responde que está tudo bem. Kim chama seu primo e pergunta o que tudo isso significa. Em seguida diz que ele pode pegar o colar de volta. Mas Tian responde à sua prima que este é o seu presente para ela. Então como ela pode recusá-lo tão facilmente? A garota diz que é lindo mas o protagonista com certeza roubou de alguém, então ela pede que ele devolva para o dono. Neste momento o mestre Shu informa que essa é a Jade sanguinária e foi comprada por Tian. É um bom tesouro e ela só precisa nutri-lo com 3 gotas de líquido vermelho por mês. Assim o pingente começará a nutrir seu corpo.
O velho acrescenta que uma vez que ela alimentar com 3 gotas, não precisará se preocupar. O protagonista diz que não seria capaz de suportar se sua prima cortasse seu corpo todas as vezes. Ela imediatamente agarra o prota pelo pescoço com a óbvia intenção de atingi-lo e pergunta se ele perdeu o medo. Bing pede que os dois se acalmem. O mestre Shu diz que Tian pensa demais. A menstruação da garota é projetado para remover toxinas do corpo da mulher e se entrar no pingente, o Jade ficará preto e eventualmente entrará em colapso imediatamente. Todos no carro permanecem confusos em silêncio. De repente Bing se vira para Tian e sugere que se ele adivinhar qual cor de roupa íntima ela está usando, ela pedirá que Qin o poupe. O protagonista imediatamente abre os olhos e usa sua habilidade. Tian pensa consigo mesmo que essa garota é muito ousada enquanto diz em voz alta que a peça íntima combina com a cor de seu cabelo. King diz para ele ir para o inferno. Tian pergunta se ele realmente adivinhou certo. Enquanto isso, o mestre Shu pergunta se eles estão namorando por acaso. Nesse momento, Bing pergunta se é realmente um palpite. O protagonista dá uma resposta positiva. A garota acredita que não havia como Tian ver o que ela estava usando, mas ele estava certo. Nesse momento, Tian fica espantado ao perceber que Bing pode ter descoberto seu poder de ver através das roupas, então seu olhar se volta para frente até que uma gota de suor aparece em sua testa. Nesse momento um enorme caminhão passa ao lado deles e Tian pode ver muitas silhuetas. Uma filha e sua mãe estão sentadas. Perto delas há homens de máscaras e com armas. Seus olhos arregalam ainda mais e o protagonista nota que está é a mulher que veio vê-lo no hospital. E aquela garotinha foi a que ele salvou. Agora ela está chorando de medo. Então Tian imediatamente pede ao mestre Shu que persiga o caminhão. Qin acha estranho essa ordem e pergunta o que está acontecendo naquele caminhão.